Oi, tudo bem? Hoje vamos continuar o estudo de Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, do pensador francês René Girard, e vamos agora para o capítulo 11, O Triunfo da Cruz. Na ordem antropológica, defino a revelação como a representação verdadeira daquilo que nunca tinha sido antes representado completamente, ou que tinha sido representado falsamente. O todos contra um mimético, o mecanismo vitimário, precedido de seus antecedentes, os escândalos interdividuais. Então aqui o Girard vai estar falando sobre o quê? Que essa revelação, né, de que a violência acontece sempre através desse mecanismo vitimário de uma multidão que se reúne contra uma vítima inocente. Essa revelação, ela acontece depois do quê? De alguém ter se escandalizado, né? Então ele é o culpado. E esses escândalos, eles são interdividuais, ou seja, eles não são individuais, eles acontecem entre indivíduos, né? Nos mitos, esse mecanismo é sempre falsificado em detrimento das vítimas e a favor dos perseguidores. Ou seja, no mito a gente não tem a consciência da inocência da vítima, a gente tem a acusação e o sacrifício, expulsão, o linchamento da vítima e a inconsciência perseguidora por parte da multidão violenta, né? Na Bíblia hebraica, a verdade é frequentemente sugerida, evocada e mesmo parcialmente representada, mas nunca de maneira completa e perfeita. Os evangelhos, tomados em sua totalidade, são literalmente essa representação. Então aqui ele vai mostrando uma progressão, né? A gente tinha os mitos, a Bíblia hebraica e os evangelhos. Nos mitos não se tem consciência da inocência da vítima, nem da inconsciência perseguidora, né? Então a multidão vai lá, persegue aquela vítima, diviniza aquela vítima, todo esse processo acontece sem uma reflexão de que aquela morte não era necessária, não era justa. Na Bíblia hebraica já existe, né, que ele fala, essa verdade é frequentemente sugerida, evocada, parcialmente representada, mas ela ainda não está assim evidenciada, né? E os evangelhos, tomados em sua totalidade, eles são, em itálico, são literalmente essa representação. Então os evangelhos são esse momento em que a gente consegue tomar consciência da inconsciência perseguidora e da inocência da vítima, de todo esse mecanismo vitimário, de toda essa sequência do ciclo mimético. Quando compreendemos isso, um texto da Epístola aos Colossenses, que de início parece obscuro, torna-se bastante claro. Aí ele vai ler esse trecho da Epístola aos Colossenses. O Cristo, entre colchetes, apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós, e o suprimiu, pregando-o na cruz, na qual despojou os principados e as autoridades, expondo-os em seu espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Colossenses 2, 14 e 15. A acusação que se voltara contra os homens é a acusação contra a vítima inocente nos mitos. Tornar os principados e as autoridades responsáveis equivale a responsabilizar o próprio Satanás, né, o ciclo mimético mesmo, em seu papel de acusador público, que já mencionei. Antes de Cristo, a acusação satânica era sempre vitoriosa, devido ao contágio violento que aprisionava os homens nos sistemas mítico-rituais. Já a crucificação, né, reduz a mitologia à impotência, ao revelar o contágio, cuja eficácia excessiva nos mitos impede para sempre que as comunidades identifiquem a verdade, ou seja, a inocência de suas vítimas. Então aqui ele está falando, né, que a crucificação é um momento de revelação desse ciclo mimético, né? Essa acusação alivia temporariamente os homens de sua violência, mas ela se voltava contra eles, pois ela os submetia a Satanás, ou, em outros termos, aos principados e às potências, com seus deuses mentirosos e seus sacrifícios sangrentos.
Então, enquanto essa inocência da vítima não é revelada, né, não é percebida, continuam se criando deuses mentirosos e continuam se fazendo sacrifícios sangrentos. Tornando sua inocência, a inocência da vítima, manifesta nos relatos da paixão, Jesus apagou essa dívida, suprimiu-a. Agora é ele quem prega essa acusação na cruz, ou seja, revela a sua falsidade. Então a morte de Jesus revela a falsidade da superioridade dos perseguidores, né, contra a vítima, por exemplo. Enquanto que habitualmente a acusação prega a vítima na cruz, aqui ao contrário, a própria acusação é pregada e de alguma forma exibida e denunciada como mentirosa. Isso aqui é muito importante, eu vou fazer até um símbolo que eu faço quando eu vejo um negócio muito importante aqui. Meu símbolozinho pessoal. Então, assim, se a gente também persegue os perseguidores, né, a gente continua o ciclo mimético. Então, se a gente acusa os acusadores, persegue os perseguidores, ou seja, se a gente se revolta, né, se contrapõe ali, rivalizando com as pessoas que estão massacrando uma vítima, acusando o inocente, a gente continua perpetuando essa rivalidade, né, de alguma forma. Eu acho que é esse o sentido, né, eu não sei muito da Bíblia, né, e de exegese bíblica, não sei nem falar. Mas esse da outra face, me parece que vem nesse sentido, de uma recusa de continuar acusando os acusadores, né. Então aqui é interessante, porque porque assim, a forma, né, de revelar que as pessoas se reúnem contra uma pessoa inocente, crucificam ela e acusam ela, e expulsam ela e lincham essa pessoa, essa forma não poderia ser violenta, senão só ia perpetuar o ciclo. E como ele tem muito... Então, é por isso que Jesus se sacrifica voluntariamente, né? Depois ele vai ressuscitar também, fala, ó, gente, tá vendo como é feio fazer isso? Aí eu explicando a Bíblia. Eu sempre me divirto explicando a Bíblia. Mas assim, o que é importante aqui, né, agora de verdade, é que assim, ele fala que agora, né, é Jesus quem prega essa acusação na cruz, revela a sua falsidade. Então, Jesus, quando ele se voluntariou a morrer na cruz, né, a ser essa vítima, a sofrer essa violência, esses escândalos, essa hostilidade horrível, o que acontece nesse processo, né? Ele revela a falsidade de todo o mecanismo, né? Ele mostra assim, olha, é muito feio fazer isso, né? É muito ruim você se reunir contra um monte de gente e expulsar um do grupo, como se só essa pessoa fosse culpada da violência de todo mundo, né? Ou da crise que se instalou ali, naquela comunidade. Então, enquanto que habitualmente a acusação prega a vítima na cruz, ou seja, então os acusadores eles fazem o quê? Eles sempre hostilizam a pessoa inocente, expulsam, lincham, matam, né? Mas enquanto isso acontece, por outro lado, né, ao contrário, aqui a própria acusação é pregada e de alguma forma exibida e denunciada como mentirosa, que é essa questão ligada a Satanás, como o príncipe da mentira, né? O pai da mentira, o príncipe da mentira, não lembro agora. Mas é isso, né? Você acreditar que você é moralmente superior a alguém e que essa pessoa precisa morrer, né, para uma crise terminar, precisa ser expulsa para um grupo voltar para sua normalidade. É isso que é falso, né? É esse tipo de pensamento, de postura que é falsa, né? Então é essa postura que está sendo pregada na cruz, ou seja, evidenciada, né? Então eu vou ler de novo todo esse parágrafo, porque esse é importante. Então eu vou de novo, né? Gente, espera só um pouquinho, tá tendo uma obra aqui em casa, eu tô enlouquecendo. Só um segundo.
tive que fechar a porta, senão eu não consigo, né? Estudar direito. Vamos lá. Então, tornando sua inocência manifesta nos relatos da paixão, Jesus apagou essa dívida, suprimiu-a. Agora é ele quem prega essa acusação na cruz. Ou seja, Jesus Cristo revela só a falsidade. A falsidade desse mecanismo, né? Enquanto que habitualmente a acusação prega a vítima na cruz, né? Ou seja, a multidão violenta escolhe lá o inocente para ser crucificado, expulso, linchado, tarará. Ao contrário, aqui a própria acusação é pregada e de alguma forma exibida e denunciada como mentirosa. A cruz faz triunfar a verdade porque nos relatos evangélicos a falsidade da acusação é revelada. A impostura de Satanás, o que dá no mesmo, a dos principados e das potestades, é desacreditada no rastro da crucificação. São todas as vítimas do mesmo tipo que serão reabilitadas. Satanás faz dos humanos seus súditos, seus devedores, e ao mesmo tempo cúmplices de seus crimes. Revelando o caráter mentiroso de todo o seu jogo, a cruz expõe os homens a um acréscimo temporário da violência, mas de modo mais fundamental ela libera a humanidade de uma servidão que dura desde o início da história humana. Então aqui ele está falando, né, sobre a importância do episódio da paixão como um marco mesmo, assim, antes e depois do episódio da paixão, e eu diria, né, da ressurreição. Então, antes você tinha os mitos, a Bíblia hebraica que começou a revelar isso, mas aí os evangelhos vieram, né, contar essa história. Então, assim, quando existe o episódio da paixão, então tem uma progressão de consciência, né? E o que ele mostra no Mentira Romântica, a Verdade Romanesca, por exemplo, é como isso acontece na arte, né? Especificamente na literatura. Então, como os escritores, quando eles vão contar uma história e eles vão se colocar como heróis da história, ou quando eles vão criar um herói, se eles refletem, sei lá, é a graça do Espírito Santo, né? Não sei se é uma inteligência que eles têm ali a respeito do relacionamento, né? Uma inteligência antropológica que vai se desenvolvendo ali no fazer literário. Então, quando eu vou lá, eu vou até contar uma história mesmo, né? Não nem necessariamente escrever, mas quando eu vou contar uma história, eu falo, ai, foi assim, sabe? A pessoa fez tudo de ruim pra mim e eu não fiz nada pra merecer. Mas aí essa pessoa, ela vai pensando assim, não, mas peraí. Eu também contribuí com esse ciclo, de alguma forma. Em algum momento eu também rivalizei com essa pessoa. Entende? Então, os grandes escritores, o Girard vai mostrando, né? E por isso que o Mentira Romântica, pra mim, Verdade Romanesca, é o melhor livro dele, porque ele é um livro de jornada para essa consciência, né? Esse livro seria para mim o segundo melhor dele, porque aí ele vai explicar como que a Bíblia também é uma jornada de consciência antiviolenta, né? Mas eu tenho muito carinho pelo Mentira Romântica e Verdade Romanesca, porque eu sou da letras, né? Então, assim, minha área, né, galera? Minha área ali, meu, né? Sem querer, né, me identificar totalmente com isso, mas assim, é uma área né, com a qual eu me dediquei muitos anos, né? Escrevia e tudo isso. Então, assim, é muito bonito no Mentira Romântica, que ele tá, Verdade Romanesca, que ele tá ressaltando a importância antropológica aqui do texto bíblico, dos evangelhos, né? E no Mentira Romântica, Verdade Romanesca, da literatura. Também como que um fazer literário pode provocar um movimento de conversão, não estritamente religiosa, da qual fala João César de Castro Rocha, na introdução do Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que é você perceber essa rivalidade com os modelos, né? Então tá, isso acontece no Mentira Romântica, Verdade Romanesca, né? Então, assim, pra mostrar, né? Essa questão da inconsciência perseguidora e da inocência da vítima,
Nos mitos ela está oculta, na Bíblia hebraica ela vai sendo evocada, né? Às vezes sutilmente representada, mas nos evangelhos é onde isso acontece com mais força. Então, se a gente pensar na Paixão de Cristo, o Girard está falando que esse é o momento principal de revelação da inocência da vítima e da inconsciência perseguidora. Porque aí a gente vai ter uma vítima que ela escolheu se submeter a essa dinâmica para revelar a falsidade das acusações desse movimento violento, né? Como isso é falso, como isso é ruim, como isso é satânico, né? Então é um antes e depois da história da humanidade, né? Se a gente pensar, bom, então depois da Paixão de Cristo a gente tem uma revelação desse mecanismo, né? Mais delineada, né? Bem delineada, bem explícita, né? E é isso que ele está falando aqui. Então ele fala assim, Satanás fazia dos humanos seus súditos, né? Ou seja, as pessoas antes dessa revelação, elas eram súditos, né? Empregados, né? Escravos, funcionários desse mecanismo, né? Que é satânico, que é Satanás. Seus devedores. E ao mesmo tempo cúmplices de seus crimes, porque se você acredita se envolve naquele mecanismo violento e age em prol dele, você é um cúmplice de Satanás, do ciclo mimético, né? Revelando o caráter mentiroso de todo o seu jogo, a cruz expõe os homens a um acréscimo temporário de violência, mas de modo mais fundamental, ela libera a humanidade de uma servidão que dura desde o início da história humana. Então, essas coisas acontecem desde a fundação do mundo, né? O terceiro livro dele. Coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, a partir do momento da Paixão de Cristo, essas coisas que vieram acontecendo desde a fundação do mundo são reveladas. E a gente deixa de ser cúmplice de Satanás, né? Isso é revelado. A gente fala, olha, agora eu não preciso mais compactuar com o ciclo mimético, né? Não é somente a acusação que está pregada na cruz e exposta ao olhar de todos. Os próprios principados e potestades são oferecidos em espetáculo diante do mundo e arrastados no cortejo triunfal do Cristo crucificado. E são também, de alguma maneira, crucificados. Então, assim, se revela, né, que a partir dessa dinâmica que foram nascendo as instituições e daí derivam também esses principados e potestades. Foi assim que eu entendi. Eu acho que é isso, mas se alguém quiser corrigir isso, essa parte é um momento que eu não tenho certeza do que eu estou explicando, mas eu acho que é isso, né? Não é somente a acusação que está pregada na cruz, ou seja, essa acusação dessa falsidade, desse mecanismo, né, de como isso é ruim, satânico, e exposta ao olhar de todos. Os próprios principados e potestades são oferecidos em espetáculo diante do mundo e arrastados no cortejo triunfal do Cristo crucificado. E são também, de alguma maneira, crucificados. Longe de serem fantasiosas e improvisadas, essas metáforas são de uma exatidão surpreendente, pois o revelado e o revelador, aqui e lá, são apenas um. Em ambos os casos, é o todos contra um, cuja verdadeira natureza mimética está dissimulada no caso de Satanás e das potências, revelada na crucificação do Cristo, nos relatos verídicos da paixão. A cruz e a origem satânica das falsas religiões e das potências são um único e mesmo fenômeno revelado num caso, dissimulado no outro. Aqui normal, né? Dá pra entender. Tipo, a cruz, esse episódio da paixão que revela que a vítima era inocente, né? Afinal, Jesus só fez o bem, veio aqui fazer o bem, mas mesmo assim foi crucificado. Isso daí aconteceu antes, né? Com outras pessoas que, assim, não eram Cristo, mas que também foram crucificadas, foram lixadas, expulsas e etc, né? Então é o mesmo fenômeno, só que está revelado no caso da paixão e dissimulado no caso das falsas religiões e potências. Assim que o mecanismo vitimário está corretamente pendurado, ou melhor, pregado na cruz, seu caráter irrisório e insignificante é plenamente revelado, e tudo que repousa nele, no mundo, perde gradualmente o prestígio, se enfraquece e acabará por desaparecer. A metáfora principal é a do triunfo no sentido romano, ou seja, a recompensa que Roma concedia a seus generais vitoriosos. De pé em seu carro, o triunfador fazia uma solene entrada na cidade, sob as aclamações da multidão.
Em seu cortejo figuravam os chefes inimigos acorrentados. Antes de serem executados, eram exibidos como animais ferozes, reduzidos à impotência. Vercingetorix desempenhou esse papel no triunfo de César. O general vitorioso é aqui o Cristo e sua vitória é a cruz. Aqui, nossa gente, é muita interrupção, eu tô ouvindo tanto barulho, tanta coisa. Vou tentar focar aqui. O general vitorioso é aqui o Cristo e sua vitória é a cruz. Aquilo sobre o qual o cristianismo triunfa é a organização pagã do mundo. Os chefes inimigos acorrentados atrás do vencedor são os principados e potestades. Né? O autor compara esses efeitos irresistíveis da cruz aos da força militar ainda onipotente no momento em que ele escrevia, o exército romano. De todas as ideias cristãs, nenhuma em nossos dias... Será que eu vou conseguir? De todas... Ai, ai. É o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, ele pulsa. De todas as ideias cristãs, nenhuma em nossos dias suscita mais sarcasmos do que a que se expressa tão abertamente em nosso texto, a ideia de um triunfo da cruz. Ele põe triunfo da cruz em itálico. Aqui ele está falando que triunfo da cruz não é uma coisa muito bem compreendida, né? Para os cristãos virtuosamente progressistas, ela parece tão arrogante quanto absurda. Então, os cristãos progressistas não entendem essa história do triunfo da cruz, acham essa ideia absurda. Para definir a atitude que eles reprovam, fizeram o termo triunfalismo entrar na moda. Se existe em algum lugar um documento original do triunfalismo, é o texto que estou comentando. Diríamos que ele parece ter sido escrito de propósito para excitar a indignação dos modernistas, sempre preocupados em lembrar à Igreja seu dever de humildade. Mas há nessa triunfante metáfora um paradoxo evidente demais para não ser deliberado, para não ter sido produzido com intenção irônica. A violência militar está tão distante quanto possível daquilo de que fala a epístola, né? Então, a vitória do Cristo nada tem a ver com a de um general vitorioso. Em lugar de infligir sua violência aos outros, é o próprio Cristo que sofre, né? Que sofre essa violência. O que deve ser retirado aqui na ideia do triunfo não é o aspecto militar, mas a ideia de um espetáculo oferecido a todos os homens. A exibição pública do que o inimigo deveria ter dissimulado para se proteger, para preservar em seu ser, do qual o priva a cruz. Longe de ser obtido pela violência, o triunfo da cruz é o fruto de uma renúncia tão total que a violência pode se desencadear sobre Cristo até ficar saciada, sem suspeitar de que, desencadeando-se, torna manifesto o que lhe interessa dissimular, sem suspeitar de que esse desencadeamento dessa vez vai se voltar contra ela. Pois será registrado e representado fielmente nos relatos da paixão. Então, aqui é interessante, né, que ele está falando. O que é o triunfo da cruz? Foi uma renúncia, né? Então, a violência pôde se dirigir ao Cristo até ela se saciar, e essa representação depois vai servir de modelo. Olha o que acontece. Olha o que não é para fazer, né? Se não enxergarmos o papel dos contágios miméticos na vida das sociedades, agora é helicóptero, com cachorro e com obra. É que vocês não estão ouvindo, né? Não, acho que vocês estão ouvindo, porque esse cachorro é impossível não ouvir, cara. Vamos lá. Se não enxergarmos o papel dos contágios miméticos na vida das sociedades, a ideia de que os principados e as potestades são exibidos e despojados pela cruz parece um absurdo, uma inversão pura e simples da verdade. Parece que é exatamente o contrário do que afirma nosso texto, que se produziu por ocasião da crucificação. Foram os principados e as potestades que pregaram Cristo na cruz e o despojaram de tudo
sem que para elas houvesse o menor dano. Ai, gente, será que eu espero esse cão? Eu quero trabalhar. Assim, nosso texto contradiz insolentemente tudo o que certo bom senso considera como a dura e triste verdade por trás da paixão. Em vez de serem invisíveis, as potestades são presenças estrondosas em nosso mundo. Elas são proeminentes, pavoneiam-se todo o tempo, exibem seu poder e luxo. Não precisamos exibi-las, elas se exibem o tempo todo. A ideia do triunfo da cruz parece tão absurda aos olhos dos exegetas, por assim dizer, científicos, que eles veem facilmente nessa ideia, né, do triunfo da cruz, uma das inversões completas às quais os desesperados submetem o real, quando seu universo desmorona e eles não conseguem mais enfrentar a verdade. É aquilo que os psiquiatras chamam de fenômeno de compensação. Os seres devastados por uma catástrofe irreparável, privados de qualquer esperança concreta, invertem todos os sinais que os informam sobre o real. De todos os menos, eles fazem mais. De todos os mais, eles fazem menos. Seria o que aconteceu com os discípulos de Jesus após a crucificação. É o que os crentes chamam de ressurreição. A precisão e a sobriedade dos relatos da crucificação, assim como sua unidade, mais nítida do que o restante dos evangelhos, não dão de forma alguma a impressão de refletir a espécie de catástrofe psíquica, de ruptura com o real, imaginada por esses críticos. A ideia do triunfo da cruz pode ser muito bem explicada de modo racional, sem recorrer a hipóteses psicológicas. Ela corresponde a uma realidade indubitável que logo iremos constatar. A cruz realmente transformou o mundo e sua potência pode ser interpretada sem recorrer à fé religiosa. Podemos dar ao triunfo da cruz um sentido plausível e um contexto puramente racional. A maioria dos homens, ao refletir a respeito da cruz, vê apenas o acontecimento em sua brutalidade. A terrível morte de Jesus, que aconteceu, parece de modo a infligir ao triunfalismo de nossa epístola o mais aberto desmentido. Entretanto, queria tanto que ele acalmasse. Agora sou eu que preciso de calma. Entretanto, ao lado do acontecimento bruto, né, da morte de Jesus, aquela cena horrível, que dá uma vantagem imediata aos principados e potências, pois os livra de Jesus, existe uma outra história desconhecida pelos historiadores e, no entanto, tão completamente real e objetiva quanto a deles. A história não dos próprios acontecimentos, mas a história de sua representação. É que ele coloca a representação em itálico. Repito que o acontecimento que se situa por trás dos mitos e que os governa sem que os mitos nos permitam identificá-los, pois eles os desfiguram e transfiguram, é representado enquanto tal pelos evangelhos, tal como é, em toda a sua verdade, e colocam essa verdade nunca assinalada pelos homens à disposição de toda a humanidade. Então, a paixão de Cristo, né, é esse momento em que o ciclo mimético é representado em toda a sua crueza, né? Fora dos relatos da paixão e dos cantos do servo de Yahweh, os principados e as potestades são visíveis em seu esplendor exterior, mas são invisíveis e desconhecidos em sua origem vergonhosa, violenta. O avesso do cenário nunca é mostrado, e é esse avesso que a cruz do Cristo, pela primeira vez, traz aos homens. Não está falando do aspecto revelador da paixão, né, de Cristo, da crucificação. Em tudo que diz respeito à sua falsa glória, as potências encarregam-se de sua publicidade. Mas acho que eu vou chamar esse vídeo de O Cão Latindo. Mas o que a cruz revela a respeito das potências, né, é a vergonha de sua origem violenta.
que deve permanecer dissimulada para impedir sua ruína. Então, a gente tem o que, né? Além do cachorro latindo. A gente tem todo esse ciclo mimético se repetindo desde a formação das comunidades arcaicas sem Estado formalizado até as instituições, né? E hoje ainda existe esse ciclo mimético em operação, isso ainda está acontecendo. Só que hoje a gente já é depois de Cristo. Então a gente já tem os evangelhos para nos orientar, assim, dirigindo a gente para uma consciência não violenta, né? E para a consciência também de como é que esse mecanismo funciona. E de como as instituições foram surgindo assim também. Até me perdi. É isso que se expressa na imagem dos principados e das potestades oferecidos em espetáculo diante do mundo, arrastado no cortejo triunfal do Cristo. Pregando Cristo na cruz, as potências acreditam estar fazendo o que fazem habitualmente ao desencadear o mecanismo vitimário, afastar uma ameaça de revelação, sem desconfiar de que no final das contas elas fazem exatamente o contrário, trabalhando para seu próprio aniquilamento, de alguma forma pregando a si próprias na cruz, de cujo poder revelador elas não suspeitavam. Então, assim, aqui é uma ironia, né? Que ele está apontando que as potências achavam que elas estavam fazendo o que elas normalmente costumavam fazer, quando elas desencadeavam o mecanismo vitimário de todos contra um. Afastar uma ameaça de revelação, sem desconfiar que no final das contas, elas faziam exatamente o contrário, trabalhando para seu próprio aniquilamento, de alguma forma pregando a si próprias na cruz, de cujo poder revelador não suspeitavam. Então, nesse episódio, as potências, né, os principados, as potestades, nesse episódio, que elas estão cumprindo o mesmo ciclo mimético de antes, nesse episódio que está servindo para revelar a violência delas, elas não entenderam que elas não deveriam estar fazendo isso naquele episódio, né? Porque, claro, elas agiam como sempre agem assim, né? Mas que ele fala assim, nesse episódio, todo mundo que foi violento, tudo que se cumpriu ali estava sendo cumprido para ilustrar como é que o mecanismo funciona. Privando o mecanismo vitimário das trevas que devem envolvê-lo para que ele governe todas as coisas, a cruz transtorna o mundo. Eu vou tomar uma água. Daqui a pouco eu que prego alguém na cruz. Mas o Brasil é assim, né, gente? Rio de Janeiro, eu fiz a minha tese no Rio de Janeiro, né? Da janela do meu quarto eu via os tiroteios, né? Uma das primeiras coisas que eu aprendi no Rio de Janeiro era diferenciar barulho de fuzil de barulho de rojão. Nossa, né? Se eu for contar as coisas que eu passei nessa cidade, meu Deus, é uma cidade muito educativa sobre o ciclo mimético. Então vamos lá. Vou retomando aqui. Acho que eu vou terminar, eu vou esperar esse cachorro latir. Não tá dando certo pra mim. Privando o mecanismo vitimário das trevas que devem envolvê-lo para que ele governe todas as coisas, a cruz transtorna o mundo. Sua luz priva Satanás de seu principal poder, o de expulsar Satanás. Quando esse sol negro for todo iluminado pela cruz, ele não poderá mais limitar sua capacidade de destruição. Satanás destruirá seu reino e destruirá a si próprio. Compreender isso é compreender por que Paulo vê na cruz a fonte de todo o saber sobre o mundo e sobre os homens, assim como sobre Deus. Quando Paulo afirma nada querer conhecer fora do Cristo crucificado, ele não está fazendo anti-intelectualismo, não está exibindo um desprezo pelo conhecimento. Ele acredita, literalmente, que não existe saber superior ao do Cristo crucificado. Se entrarmos nessa escola, saberemos mais
tanto sobre os homens quanto sobre Deus, do que se nos dirigirmos a qualquer outra fonte de saber. Então aqui, esse livro às vezes ele dá uma, não é uma escorregada, né? Mas assim, quem tem a fé que essa é a única religião, a melhor, né? Aí vai gostar mais ainda. Mas eu confesso que assim, eu acho que existem outras fontes de saber interessantes também. Só que o que acontece é que saber, né, sobre o ciclo mimético traz uma base muito profunda para a resolução de conflitos e interpretação de conflitos na nossa vida diária e no nosso psicológico, né? Porque quando você vai estudando a teoria mimética e você vai fazendo esse exercício de investigação de como você se relaciona com isso, uma das coisas que acontecem, né, que são surpreendentes para quem não estava fazendo esse exercício antes, é a recorrência, né? É a gente perceber o quanto a gente recai no mecanismo vitimário através da nossa interpretação dos acontecimentos. Então, assim, é como se tivesse um câncer no cérebro, sabe? Essa doença, né, no cérebro, como se essa doença fosse o nosso pecado. E aí, quando a gente vai estudar a teoria mimética, é como se a gente tivesse percebido de novo a expressão desse pecado, né, que é o orgulho. É o principal pecado de tudo isso, né? É o orgulho, porque é o orgulho que faz a gente colocar uma pessoa acima da gente ou abaixo da gente, né? E não aqui como irmãos, né? Então, quando você começa a estudar a teoria mimética, você percebe que você rivaliza com tudo. Você rivaliza com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, com seu primo, com a sua prima, com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, com o seu professor, com os filósofos e escritores que você gosta, com tudo, com o seu vizinho. Eu, nesse momento, estou lutando muito para não rivalizar. Mas não poderia dizer que eu não tive nenhum momento de rivalidade com vizinhos esses últimos tempos, né? Então, assim, isso é muito importante, né? É nesse sentido que Paulo fala que que o Gerard vai falar, né, que quando Paulo fala isso, não é porque ele está sendo anti-intelectual, mas quando ele fala que ele não quer conhecer nada fora do Cristo crucificado, né? Ou seja, porque esse efeito, né, de verdade, é estranho falar isso, né? Mas assim, vamos essa verificação antropológica de como a gente é orgulhoso e de como isso está no nosso mental. Então, assim, muitas vezes, né, a gente está reeditando esse teatro do absurdo de que a gente é superior aos outros. É por isso que o James Ellison fala que existe uma alegria de se descobrir equivocado. Porque essa alegria, no fim, o que ela faz? Ela suaviza o nosso coração para a gente sair do mecanismo de rivalidade, né, que a gente tem, e para a gente ter mais bem-estar, né, porque quando você percebe que você está num desconforto com alguém, com alguma situação por causa do seu próprio orgulho, você descansa da ruminação, né? Porque normalmente a gente fica ruminando essas coisas, né? Isso é muito interessante, né? Porque quando você está ruminando, existe uma palavra até que eu acho que ela é carioca, é a palavra ranço, né? Uma vez, eu estava até na época de estudar a teoria mimética e eu vi assim, eu fui numa loja de departamento e eu vi uma camiseta escrito ranço, né? E eu fiquei muito chocada, porque aquilo era totalmente anti-teoria mimética.
você usar uma camiseta falando sou ressentido, né? Ranço. Estou defendendo o ressentimento. É tipo, muito anticristão, né? Mas é muito engraçado. E assim, é importante que a gente entenda essa recorrência pra gente ir se livrando e se purificando, sabe? Então, nesse sentido, eu concordo com Paulo, né? No sentido assim de tipo, eu não quero conhecer nada fora do Cristo crucificado, no sentido assim, nossa, isso é muito forte. Essa revelação do nosso próprio orgulho, né? E de como o próprio orgulho leva a gente a se matar, a rivalizar entre países, entre homem e mulher, pai e filho, amigas, entre amigos, entre colegas de trabalho, entre chefe e funcionário, entre professor e aluno, entre mestre e discípulo. Então, as relações, elas estão todas, na verdade, se relacionar, na verdade, é um desafio contra o nosso orgulho, né? Em vários sentidos, né? Seja no sentido espiritual, quando a gente está num templo, quando a gente está numa igreja, né? Quando a gente está ali rivalizando com o catequista, com o padre, com o nosso coleguinha que está seguindo a fé com a gente, né? Enfim, gente, vocês entenderam mais ou menos a ideia, né? Então, essa ideia da recorrência, ela é interessante. Então, eu só não acho, né? Porque aqui ele está falando assim no final. Se entrarmos nessa escola de Paulo, né? De não querer observar nada que não esteja dentro disso, né? Porque muito da nossa realidade está dentro do pecado do orgulho, né? Então, Paulo acredita literalmente que não existe nada superior ao conhecimento do Cristo crucificado. Se entrarmos nessa escola, saberemos mais, tanto sobre os homens quanto sobre Deus, do que se nos dirigirmos a qualquer outra fonte de saber. Aí eu já não concordo, né? Porque eu já sou mais cabeça aberta, eu acho. Entendeu? Aí, sem querer rivalizar com o Girard e nem com o Paulo, se esse é um conhecimento divino, ele pode estar inscrito em outras religiões, de outras formas, né? Pode estar. Não estou falando que está. Mas no fim, você buscar uma espiritualidade, né? Você buscar uma elevação espiritual, vai ter a ver de alguma forma com você descobrir o seu próprio orgulho, né? Pelo menos se você seguir um caminho sério, se você levar isso a sério. Só que o que acontece? Que os evangelhos são uma grande fonte de saber sobre isso, né? Então, quanto mais a fonte é enriquecida desse conhecimento, mais ela potencialmente nos ajuda a nos defendermos de mergulhar tanto no orgulho, né? De rivalizar tanto. Mas aí tem a nossa questão individual, que eu sei um monte de coisa sobre a teoria mimética e tô aí pecando. Tô aí pecando. Pecando e pecando. Mas enfim, vamos lá. O sofrimento da cruz é um preço que Jesus aceita pagar para oferecer à humanidade essa representação verdadeira da origem de que ela permanece prisioneira e para privar com o tempo o mecanismo vitimário de sua eficácia, né? Então, nós somos herdeiros dessa revelação, né? E aí é interessante, né? Porque falando nisso, né? Em outras áreas interessantes para estudar a teoria mimética, a história é uma área incrível para você estudar a teoria mimética, né? Para você observar como é que os acontecimentos históricos estão enraizados no mecanismo vitimário, esse mecanismo do bode expiatório. Aí o rei, né? Um rei que é morto, um reino que briga contra o outro, partidos políticos rivalizando e assim por diante. E o mais interessante, né, que a gente pode ler a história e ler a história depois de Cristo e observar quais foram os desdobramentos dessa revelação da paixão de Cristo, dessa crucificação, e quais foram os ganhos sociológicos que ocorreram
a partir disso, né? Criação de orfanatos, de universidades, de auxílios, né? De uma nova consciência sobre as necessidades dos marginais, dos desvalidos, arte marginal. Então, as minorias, né? As defesas das minorias, os direitos humanos, né? Quantos ganhos, né? Na arte, na literatura, ganhos sociais, né? Ganhos políticos aconteceram por causa da morte de Cristo, né? E acho que eu preguei. Olhando de forma antropológica, sem querer forçar o cristianismo. Ai, ai. Mas, né, faz parte a gente, como pesquisador, reconhecer também os ganhos, né? Então, vamos lá. No triunfo... Então, vou voltar aqui. O sofrimento da cruz é o preço que Jesus aceita pagar para oferecer à humanidade essa representação verdadeira da origem de que essa humanidade permanece prisioneira e para privar com o tempo o mecanismo vitimário de sua eficácia. Então a gente tem uma atenuação, né? Só que um outro campo para se estudar muito a teoria mimética é o direito, não é à toa. Para você observar no direito como que foi existindo essa atenuação da violência através de leis, através de regulamentos e tal, e como a própria burocracia é macabra, né? É sinistra, é violenta e ela também desprivilegia as mesmas vítimas que ela argumenta que vai proteger. E aí dá para pensar, né, sobre como também essa burocracia ela é entrecortada por questões sociais de classe, né? Ou seja, quem tem dinheiro acaba se safando de responder, né? Há acusações que inclusive poderiam, que já tem provas, né? Que já tem provas suficientes e as pessoas escapam por dinheiro, né? Ou porque os juízes acabam tomando partido dos agressores, né? Eu não gosto de notícia porque eu acabo ficando louca de ódio. Mas a Bíblia é um bom remédio, né? Quando a gente começa a entender como é que essa violência funciona, a gente começa a ter também uma certa frieza. No sentido de entender o tamanho do buraco, né, em que a gente está. Então vamos lá. Então vou ler isso de novo, que agora eu tive 10. Gente, eu vou acabar esse vídeo daqui a pouquinho, aí eu vou passar. Esse capítulo é muito importante, né? Esse capítulo é incrível. Agora o livro tá melhor, entendeu? Assim, é porque antes o livro era árido, né? Porque o Girard, ele vai construindo argumento. Claro que é um livro lindo, mas assim, teve um pedação aí nos últimos vídeos que eu confesso que foi bem árido até pra mim, assim, ler, entender e tal. Mas agora a gente tá no triunfo da cruz, então agora a gente tá pensando sobre todos os ganhos antropológicos, artísticos, políticos, psicológicos, sociais que a paixão de Cristo nos trouxe, enquanto revelação antropológica do ciclo mimético. Isso tudo com o cachorro. No triunfo de um general violento, a exibição humilhante do vencido é somente uma consequência da vitória, ao passo que aqui ela é a própria vitória. É o desvelamento da origem violenta. Não é por terem sido vencidas que as potências são oferecidas em espetáculo, mas por terem sido oferecidas em espetáculo é que elas são vencidas. Portanto, a ironia na metáfora do triunfo militar. E o que a torna saborosa é o fato de que Satanás e suas cortes só respeitam o poder. Eles só pensam em termos de triunfo militar. São então vencidos por uma arma cuja eficácia lhes é inconcebível, por contradizer todas as suas crenças, todos os seus valores. É a impotência mais radical que triunfa sobre o poder de autoexpulsão satânico.
Então, a impotência mais radical aqui, eu entendi que é no sentido de que Cristo se sacrificou para fazer essa revelação, né? Então, isso foi muito radical. E isso triunfou sobre o poder de autoexpulsão satânico. Ou seja, poder de autoexpulsão satânico quer dizer que aquela fórmula de Satanás expulsa Satanás. Ou seja, depois que a gente tem Satanás fomentando uma multidão violenta contra uma vítima, a gente tem Satanás produzindo o efeito de ordem restabelecida quando essa vítima é morta, sacrificada, expulsa e etc. Né? Só que aqui não, porque aqui foi revelado isso daí, essa verdade desse ciclo, né? Então, é a impotência mais radical que triunfa sobre o poder de autoexpulsão satânico. Cristo ter se oferecido voluntariamente para revelar esse mecanismo e redimir a humanidade, né? Triunfa sobre o poder de Satanás, que é de fomentar essa morte, essa violência e depois fomentar essa paz, né? Então, a revelação de tudo isso triunfa sobre o efeito de paz que acontece depois que alguém é sacrificado. Portanto, para se compreender a diferença entre a mitologia e os evangelhos, entre a dissimulação mítica e a revelação cristã, é preciso parar de confundir a representação com a coisa representada. Eu vou parar aqui, gente, porque já foi muita coisa por hoje, por esse vídeo, né? E aí eu volto no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Ai, gente, como é bom, né? Imagina se eu poderia falar isso numa instituição. Terminar uma aula e falar, fiquem com Deus. Mas aqui eu posso, né? Fiquemos com Deus. Fiquem com Deus, tudo de bom, até a próxima.